Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que mais uma vez estamos aqui juntos para a meditação na Palavra do Senhor e esse tempo precioso de devocional. O tema para a nossa reflexão é Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20 é o texto que eu quero ler com você para a nossa meditação. E diz o seguinte: portanto, não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus amados irmãos, Paulo, ao ouvir a mensagem de Cristo, ele disse o seguinte: é assim que eu quero viver, é desta maneira que eu quero viver. Cristo vivendo em mim. E agora nesta passagem ele nos diz como podemos ser tudo o que o Senhor quer que sejamos. Quero que você e eu saibamos a partir desses versículos o que o apóstolo Paulo ensina sobre o crente andar com Jesus, ou como o crente pode andar com Jesus todos os dias. Paulo está nos dizendo aqui apenas o seguinte: faça, apenas viva em Jesus e com Jesus e deixe Ele viver em você. Exatamente isso que ele está nos incentivando. Então os versículos estão nos dizendo o seguinte: você pode fazer, você pode viver para a glória dele. Eu quero meditar com você as dimensões desse versículo, a vida de Cristo em nós, as verdades ensinadas aqui nesse versículo. E a primeira questão é a realização dessa posição, do posicionamento de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos compreender algumas posições. A primeira delas é a posição passada. Veja a frase que o apóstolo Paulo nos deixa aqui, essa pequena frase. Ele diz o seguinte: eu sou crucificado ou estou crucificado no tempo perfeito. Isso significa que é uma ação de uma vez por todas, que não precisa ser mais repetida. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: eu fui crucificado quando Jesus foi crucificado. E essa crucificação foi uma experiência única para todos os tempos. Eu fui crucificado e permaneço crucificado com Ele. O que significa isso para a sua vida? Você já fez essa pergunta? Você foi crucificado com Cristo? Se você é salvo, quando Jesus morreu na cruz, você morreu com Ele. É o que vai dizer Romanos capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 6, e também Colossenses capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14. Foi aqui, na morte de Cristo, que o salário do pecado foram mitigados, foram pagos integralmente. É o que vai dizer Romanos capítulo 6, versículo 23. Sim, o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que o crente nunca precisa ter medo da morte, porque nós já experimentamos com Jesus e ela, a morte, não tem mais poder sobre nós. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, quando ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O galardão da morte é a vida agora do Cristo, o Cristo que vive em mim e vive em você. Sim, precisamos compreender a posição passada, mas também a posição atual, a nossa posição atual em Deus e o Cristo habitando em nós. Então Paulo não apenas nos diz que o crente está morto porque ele foi crucificado com Cristo, mas que o crente também está vivo. Sim, a frase aí que continua, ele diz: eu vivo, sim, vivo no presente. A frase está no presente. Nós morremos com Jesus, mas a fé nele nos ressuscitou da morte, do pecado e nos tornou a trazer para a eternidade, não mais como cadáveres insepultos, cadáveres que estavam apenas vivos de maneira momentosa. Não, agora nós estamos vivos para a eternidade. É o que vai dizer João capítulo 5, versículo 25. Na superfície, isso parece talvez um paradoxo, porque parece impossível que alguém esteja morto e viva ao mesmo tempo. Morto com Cristo e viva ao mesmo tempo. Mas é exatamente assim a vida para todos os crentes. Estamos mortos, sim, para o pecado, mas vivos eternamente com Jesus. Não apenas vivos até que o nosso corpo deixe de viver, mas vivos, meus irmãos, para sempre, porque Cristo vive em mim e vive em você. Assim como compartilhamos a sua morte, também compartilhamos a sua vida e a vida
plena, a vida de João 10:10, vida em abundância. A vida eterna não começa quando chegamos no céu. A vida eterna começa no instante que você e eu, no instante que recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Como eu fiz referência a João 10:10, João 10:28 diz que essa é a vida eterna, a vida em abundância, a vida abençoada que o Senhor tem para nós. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua nos dizendo que nós precisamos confiar e continuar confiando no poder de Cristo. Paulo é rápido em acreditar sua capacidade de viver a vida cristã ao Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele usa pouca expressão quando ele está dizendo dele, mas tudo o que ele tem e está nas mãos do Senhor. Ele sabe o que precisamos saber, ele sabe o que precisamos de fato meditar, que é essa coisa mais profunda que está no Senhor. Portanto, temos o poder da sua ressurreição, porque Cristo vive em mim. Essa declaração nos lembra que Jesus não apenas morreu na cruz pelos meus pecados, mas ressuscitou dos mortos depois do terceiro dia. Sim, e essa ressurreição tem características eternas. Ele morreu em humildade, como diz Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, mas ressuscitou em poder e glória para a honra e a glória do nosso Deus. E ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse e todo joelho se dobre. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, ele morreu, mas ressuscitou. Assim como Jesus ressuscitou da sepultura, diferente do que foi sepultado, tudo ou todo aquele que vem a ele pela fé também é alterado para sempre. É o que vai dizer 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é um texto que eu amo. Diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Assim, com a ressurreição do Cristo, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E por que isso? Porque o poder da sua vida e da sua ressurreição se manifesta na vida dos crentes e os torna diferentes do que eram quando pecaram ou quando o conheceram lá no passado. Meus irmãos, isso é lindo. O Cristo ressuscitado distribuiu a sua vida a todos que vêm a Ele pela fé. Quando uma pessoa é salva, a morte deixa de trabalhar nela e agora ela é mercadoria do Deus Todo-Poderoso. Sim, o Deus Todo-Poderoso a comprou e Ele tem autoridade sobre a vida dessa pessoa. Agora a morte já não pode mais selecioná-la e marcá-la com um X nas costas, porque ele é agora de propriedade do Senhor. A vida agora desenvolve dentro deles, marcando-os como filhos de Deus. É o que vai dizer Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 10. Eu não estou apenas vivo, meu irmão. Você não está apenas vivo, mas Ele está vivo dentro de você e dentro de mim. Então é uma vida abundante. Sim, nós temos o poder da sua residência em nós. O apóstolo Paulo diz: Cristo vive em mim. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Jesus não apenas vem sobre o pecador, o salva e o muda para sempre, mas também Ele se move para o coração dessa pessoa, dando-lhe o poder interior para viver com Ele e como Ele viveu. Essa foi a promessa quando Ele ainda estava na terra. João capítulo 14, do versículo 16 ao 18, Ele vai dizer exatamente isso. Ele prometeu dar ao crente o seu Espírito para habitar dentro de nós, dentro de cada um dos crentes no Senhor Jesus. O Espírito Santo que habita em nós está presente para nos guiar. João capítulo 16, versículo 13. Também para nos ensinar. João capítulo 14, versículo 26. Para nos capacitar com dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao 11. Também Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. Tudo isso é característica do habitar de Deus em nós. Para o nosso conforto também o Espírito Santo é o Consolador, alguém que se aproxima dentro e em nós para confortar a nossa alma e a nossa existência, para também conseguir corrigir os nossos equívocos e os nossos erros. Portanto, à medida que entregamos mais das nossas vidas a Ele, Ele produz mais dele mesmo dentro de nós e o seu fruto começa a ser inoculado no nosso espírito. Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao 24 vai dizer o fruto do Espírito que habita em nós. O fato de Jesus estar dentro de nós, dentro de você, é a única coisa que torna a vida cristã possível e produtiva para a glória do Senhor. Terceiro e último lugar, do Cristo vivendo em nós, é uma resposta a essa disposição do próprio Cristo. Existe
literalmente um suprimento em fé. A vida que agora vivo, diz o apóstolo Paulo, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo afirma que, com firmeza, que a fé que Jesus lhe deu não é uma fé apenas vinda de uma vida distante, mas torna a vida dele literalmente uma vida possível de ser vivida. O nosso Salvador nos fornece a fé que precisamos para a nossa caminhada. E ao caminharmos pela vida em direção ao céu, Ele dispensa a fé na proporção daquilo que enfrentamos. Veja bem, a fé é como um músculo, sim. Quando ele é levado para uma academia, a academia da vida, pode fazer pouco no começo, mas quando você vai exercitando o seu músculo, as pequenas coisas do dia a dia, o músculo vai crescendo consideravelmente até que seja capaz de realizar grandes coisas. No nosso caso, grandes coisas através da fé no Cristo, o Cristo Deus, o Deus vivo, o Deus da nossa existência. Agora, como alguém pode exercer a sua fé? É simples. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus e a tomamos pela fé, nossa fé cresce mais e mais. Mas na realidade, não é a nossa fé que se fortalece, é a sua fé, a fé de Deus entrando em nós, que aumenta à medida que vamos crescendo. Portanto, existe um sacrifício literal, um sacrifício na carne, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo, à medida que vamos dinamizando a nossa fé. Ele diz, esse sacrifício foi feito por Cristo através da cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Por isso a fé é tão necessária, a fé na obra crística, a obra que Jesus Cristo realizou por mim e por você. O apóstolo Paulo vai dizer, quem se entregou por mim, o sacrifício de Cristo. Meus irmãos, infelizmente, a igreja está cheia de pessoas que estão tentando viver a vida cristã sem antes chegar até a fé em Cristo. Creia, é impossível ser um cristão sem antes conhecer o Cristo. Ele é o único que pode dar a vida aos homens mortos. Ele é o único que pode quebrar a escravidão do pecado e libertar os homens. Ele é o único que pode levar uma vida destruída, arruinada e condenada pelo pecado e mudar tudo pelo poder da sua graça salvadora. É o que vai dizer Atos capítulo 4, versículo 12, João capítulo 14, versículo 16, versículo 6 e também Atos capítulo 16, versículo 31. É só Ele que pode realizar essa obra. O Evangelho não é o que muitos pensam que é. Infelizmente, muitos acreditam que o Evangelho, ou ser evangélico é apenas frequentar uma igreja, usar um cacuete novo, realizar algumas coisas que não realizava no passado, deixar de realizar outras que realizava no passado. Ou seja, o Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho é simples e isso é o que torna tão difícil. O Evangelho é entregar o seu coração apenas a Jesus. Resumindo, capítulo 15, do versículo 3 e 4 de 1 Coríntios, está escrito que o Evangelho é poder de Deus. Sim, o Evangelho é simples, por isso nós não devemos nos envergonharmos do Evangelho. Fomos comprados e pagos na cruz. A cruz foi a ratificação e a ressurreição do Cristo literalmente chancelou aquilo que foi a obra salvífica dele. Você já passou por essa experiência? Você já teve esse Cristo literalmente habitando em seu coração? Sim, se Jesus é o Senhor da sua vida, então a partir de agora você pode dizer, Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que algumas pessoas que ouvem esta mensagem esta noite, ouvem com o coração, quem sabe, perdido. Infelizmente, pessoas que estão distantes do Senhor. Se essa é a sua situação, você precisa saber que você pode ser salvo se vir a Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Outros já ouviram a palavra e se você está vivendo na realidade de ouvir a palavra e realmente gostaria de viver uma vida adequada, uma vida que de fato o Senhor vive em você, abra o seu coração nessa noite e deixe Ele realizar uma grande obra na sua vida. Deixe-me convidar você a confessar a Ele o que é o seu fracasso, a confessar a Ele o que é a sua necessidade nessa noite. Deixe-me convidá-lo para um novo compromisso diante do Senhor hoje à noite. Hoje ainda é possível você dizer a Ele, Senhor, eu quero
que o Senhor viva em mim integralmente. Eu quero convidar você a recuperar a ordem da sua vida, a ordem correta. Eu quero encorajar você a começar a correr a carreira cristã de maneira adequada, assim como o apóstolo Paulo fez. Agora, se você viver dessa maneira, tenha certeza, tudo que a sua vida precisa, aonde você precisar chegar, Ele vai estar com você. O Senhor ajudará a chegar onde você precisa estar. Se você vier a Ele hoje à noite, Ele vai encontrar você no lugar onde você está e levar você ao lugar onde Ele quer que você esteja. Em nome de Jesus, seja abençoado você, seja abençoado a sua casa, que a sua família, de fato, vivam a vida em abundância. O motivo de oração para a nossa noite, para que Deus dê sabedoria, prudência e inteligência, para que nós, como cidadãos, possamos desenvolver hábitos adequados no momento que estamos vivendo. O uso de máscaras nos lugares públicos, enfim, à medida que nos encontramos com outras pessoas, temos, de fato, a prudência para não disseminar o vírus e nem tampouco recebê-lo. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.